Lucas, no capítulo de número 17. Versículo de número 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Senhor, mais uma vez eu te peço que abençoe a tua palavra em nossas vidas e que nos ajude a compreendermos e vivermos plenamente a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Jesus disse esta palavra, que é muito pregada em nossos dias, não tanto quanto eu gostaria que fosse, mas muitos dizem, é crucificar o seu eu, é matar o seu velho homem. E todas essas coisas são bem verdadeiras. No entanto, essa palavra foi dada por Jesus dentro do contexto do retorno de Cristo, dentro do contexto da manifestação do reino de Deus. Por isso, mais uma vez eu te chamo a ler agora o texto, mas lê-lo inteiro. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E agora sim, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite,
2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quando Jesus falou, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perdê-la, de fato, a ganhará. Jesus estava tanto falando dos dias de Noé quanto dos dias de Ló. Jesus estava se referindo a todos aqueles que, tentando preservar a sua vida, a perderam. Todos aqueles que viveram nos dias de Noé, viveram a sua vida como toda e qualquer pessoa vive. Porque veja bem o que se diz aqui, que casavam e se davam em casamento. Ou seja, eles tinham a continuidade da sua vida. Mas quem perdeu a sua vida? Em outras palavras, quem abriu mão de sua vida? Quem abriu mão de sua vida foi Noé e a família de Noé. Estes não viveram este mundo. Literalmente, para que compreendamos melhor isso, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem perdeu a sua vida, quem abriu mão da sua vida, foi justamente Ló, que deixou literalmente a sua vida para trás. E como a sua mulher não deixou a sua vida para trás, pereceu como todos que lá estavam em Sodoma e Gomorra. Porque foi dito: não olhes para trás, deixe a sua vida para trás. E não olhe para trás, abra mão de sua vida. Meus irmãos, muitas pessoas se entregam a Jesus, mas não abrem mão de sua vida. Estão presos, estão sempre ligados à sua vida. É certo dizer isto, que crucificamos o eu, é certo dizer isto, que sepultamos o velho homem, mortificamos as obras da carne, mas nós temos que abandonar, perder, deixar para trás a nossa vida, como Ló deixou para trás a sua vida. Como Noé deixou para trás a sua vida. Houve uma diferença entre Ló e Noé. A grande diferença entre Ló e Noé é que Noé pôde planejar toda a sua partida, porque Deus falou com ele o que aconteceria. E 100 anos depois, tudo ocorreu. Mas Ló teve que obedecer de pronto, obedecer de imediato. Ele não teve tempo de tomar muitas coisas. Ele não teve tempo de levar muitas coisas.
Veja que os anjos disseram a ele: vai depressa, porque enquanto você estiver aqui, nós nada poderemos fazer. Então, houve aquele momento em que eles foram, quase que eu diria, empurrados pelos anjos, que eles saíram. Por isso Jesus diz uma coisa muito interessante: se você estiver no eirado e os seus bens estiverem na casa, não desça. Veja, todos os bens que ficaram na casa de Ló foram destruídos. Todos os bens que ficaram na casa de Noé foram destruídos. Tanto Ló quanto Noé perderam ambos. E se eles não tivessem perdido, não teriam ganhado. Se eles tentassem preservar aquela vida, se eles quisessem manter aquela vida, se eles quisessem dar continuidade àquela vida, eles teriam perecido no mesmo juízo que veio sobre todos. Eles tiveram que abrir mão, eles tiveram que literalmente desistir da sua vida. Imagine você, a semelhança de Abraão, ouvir a Deus: sai desta terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai disto. Desistir do Egito é desistir da escravidão. Mas desistir de Ur é desistir de abundância, desistir de prosperidade, desistir de segurança, desistir de estabilidade, desistir de todas as coisas que nós damos grande valor. E Deus disse para ele: sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai. Desistir de uma vida bem, eu diria, alicerçada, equilibrada, e ir viver uma vida de um peregrino. Perder a sua terra e viver numa terra que ainda não te pertence. Talvez em nossos dias, dentro da igreja, existam muitas pessoas que não estejam entendendo nem um pouco esse versículo. Por quê? Para que você ganhe no reino de Deus, você tem que estar disposto a perder. E quem não está disposto a perder, não irá ganhar. Nós precisamos perder, e quando eu falo agora de perder, eu digo perder tanto quanto Noé perdeu, e perder tanto quanto Ló perdeu. Se nós não estivermos dispostos a perder, Deus não poderá nos abençoar no nível em que o Senhor deseja abençoar. Sabe, Noé perdeu tudo o que ele tinha. A Bíblia diz que ele era um lavrador. E, portanto, Noé devia ter suas plantações, devia ter o seu campo, devia ter a sua fazenda. Quando veio o dilúvio, ele perdeu tudo. 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 Noé possivelmente perdeu muito das suas economias. Aquela arca tal qual foi construída não deve ter sido nada barata. Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Mas no final,
Noé simplesmente ganhou, não apenas a sua vida, mas ele ganhou o mundo inteiro. Noé ganhou tanto o mundo quanto Adão o mundo ganhou. Deus deu tanto a Noé como deu a Adão. Deu simplesmente tudo. Tudo. Tudo passou a pertencer. Por quê? Porque Noé perdeu tudo. Noé ganhou tudo. E é fácil vermos que Noé ganhou, porque ele abriu mão. Mas agora, eu quero apenas chamar a atenção para uma realidade no projeto de Deus para Noé. De todo o projeto para a arca, você sabe que eu li um artigo de um engenheiro naval a respeito das proporções da arca, e que os navios no passado, as embarcações no passado, não tinham as proporções que as embarcações de hoje possuem. Como a proporção de 1:6, quanto ao comprimento, à largura, coisas como esta. E as proporções eram outras. As embarcações eram encaradas de uma maneira diferente. E no desenvolvimento, na evolução da engenharia naval, se chegou à conclusão que a proporção de altura, largura, comprimento mais eficiente para uma embarcação, e é a proporção que é utilizada nos grandes transatlânticos de nosso dia, é a da Arca de Noé. A Arca de Noé foi feita para ser a mais eficiente possível. E vejam que o projeto foi dado por Deus. Ela era a mais eficiente possível. Mas de tudo que há na arca, de tudo que houve na arca, uma coisa não existia. A arca não possuía leme. O comando da arca, para onde ela iria, não dependia de Noé. Ele estava ao sabor das próprias correntes. Ela foi feita para não afundar. A arca não era para navegar. A arca não era para que eu chegasse aonde eu quero chegar. A arca foi feita para que eu chegasse aonde eu preciso chegar. Há uma grande diferença em chegarmos aonde queremos chegar e chegarmos aonde precisamos chegar. A arca, tudo nela nos fala de fé, de confiança em Deus, de como temos que nos entregar e confiar no Senhor. O juízo que veio sobre o mundo fez com que Noé e sua família fossem na arca e através da arca erguidos. A Bíblia diz que ele acabou erguido ao alto do Monte Ararat. Monte esse na Armênia, que é um monte altíssimo. E as águas chegaram ali. O reverendo Samuel Doctorian, que é armênio, e já está na glória com o Senhor, contou-me uma vez que ele esteve hospedado
pregando numa pousada ou hotel ao pé do Monte Ararat. E quando ele olhou o Monte Ararat, coberto de neve, altíssimo, ele foi tomado de uma emoção tremenda, dizendo: as águas chegaram até lá. Até lá. E a embarcação, a arca, foi levada, eles tiveram que se deixar levar. Eles não puderam decidir, não, eu quero ir para tal lugar. Não, naquele dia, eles tiveram que se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Por isto perderam sua vida. Veja, eles não tinham leme, eles não tinham timão, eles não podiam direcionar, eles não podiam conduzir, eles não podiam ir para onde queriam, eles tiveram que ir para onde Deus os levou, pelas águas, confiados completamente, levados por uma tempestade, meus irmãos, que nós não temos ideia do que foi aquilo. Nós podemos imaginar muitas coisas, a mesma coisa, o juízo como veio sobre Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai com suas filhas e com sua esposa e é advertido pelos outros: não olhes para trás, não olhes para trás. Quantas coisas ficaram para trás? Aborrecer da sua vida não é achar que a sua vida é aborrecida, nem ficar chateado com a sua vida. É deixar para trás. Perder a sua vida não é dar cabo de sua vida, é desistir daquela vida. Há muitas coisas, até ruins, das quais nós não desistimos com facilidade. E nós só desistimos quando de fato abandonamos, quando de fato deixamos. E é isto que nós precisamos fazer. Não há como viver o reino de Deus, viver o Evangelho, sem dar este primeiro passo de fé. Perder a sua vida, deixar a sua vida, deixar tudo para trás. Há mais do que simplesmente dizer: não, eu abri mão, eu desisti das minhas ambições. E tudo. Não, é deixar de verdade e se colocar na confiança. Imagine quando Ló saiu daquela cidade, o que deveria... Porque, embora ele não estivesse vendo o que estava acontecendo, por fogo cair, eu te garanto que diante dele ele via os reflexos do que estava acontecendo. Eu te garanto que ele sentia por detrás dele sensações como calor. Ele ouvia os gritos, e que gritos horrendos deveriam ser. Porque nós imaginamos pessoas morrendo queimadas. Nós devemos ter um coração diferente, um coração, agora abro eu um parênteses, como o coração de Abraão. Que tendo Deus revelado a Abraão o juízo que viria, Abraão se constrangeu por causa daquelas pessoas que seriam destruídas e intercedeu por elas. Abraão não intercedeu somente pelo... Ele falou pelo justo, mas diz: matará o Senhor o justo com o pecador?
Castigará o Senhor o justo com o pecador? E embora o sol nasça sobre justos e injustos, e a chuva caia sobre justos e injustos, Deus disse a Abraão uma palavra interessantíssima. Ele disse: de modo algum. A Deus seja a glória por isso. De modo algum. Cai essa chuva como caiu agora. E imediatamente nós, o nosso fervor religioso, muitos de nós, quando digo nós, não estou falando de vocês, obviamente, estou falando nós, nosso mundo evangélico, dizemos: isso é a mão de Deus, isso é juízo de Deus, isso é para Deus desbaratar tudo isto. Quem mandou fazer aquela provocação através desses pecados, através desses sambas, enredos, através disso, através daquilo? É a mão justiceira de Deus. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por toda aquela gente, por você. E Ele ama aquela gente de uma maneira que nós não podemos entender. E que nós deveríamos ter um coração bom para com essas pessoas, não para praticarmos as mesmas obras, para irmos no mesmo erro, para praticarmos o pecado, mas nós deveríamos ter um coração que se compadece com essa gente. Porque tudo isso que estão fazendo trará sobre eles as consequências. Sabe, você não precisa pedir juízo, o juízo vem sem pedirmos, mas você deve se compadecer deles, como Jesus se compadeceu. C.S. Lewis dizia: se a cruz que você prega não fala do amor, essa cruz não é a cruz de Cristo. É uma das frases mais curtas, mais profundas e mais verdadeiras sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de sacrifício por amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de salvação por amor, de quem não ama. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos nós ainda inimigos, nem amigos, inimigos. E Ele já nos amava. Essa é a mensagem da cruz. Há tanta coisa na igreja hoje que eu creio que a igreja ainda não aprendeu a perder a sua vida. Porque você só aprende a perder a sua vida quando você, tal qual um Ló, deixa toda a sua vida, toda a sua existência, tudo o que você construiu, tudo o que você fez, tudo pelo que você se esforçou, quando você deixa para trás. Imaginemos, nessa tragédia, uma pessoa que, como Brumadinho, o que houve, que a tempo saísse de sua casa e apressadamente subisse, mas não tivesse tempo de mais nada. E tudo aquilo, porque aconteceu com algumas pessoas, aquela devastação veio, destruiu, acabou com a casa. E quantas pessoas perderam seus documentos, perderam suas fotografias, perderam seus exames, perderam... O que você diria que eles perderam? Eles perderam
toda a sua vida. Mas se eles não tivessem perdido toda a sua vida, eles não teriam salvo a sua vida. É nesse aspecto que Jesus diz: se você não perder a sua vida, você não a achará. É nesse aspecto que Jesus diz: todo aquele que perde a sua vida a encontra, e todo aquele que tenta preservar a sua vida a perde. Imagine uma pessoa que, vivendo vir a destruição, quer juntar o máximo possível. É por isso que, em um desastre, em um momento crítico, sempre somos orientados: deixe tudo e escape. Se você tem que sair de um navio, se você tem que escapar de um avião, que já é bem mais difícil, se você tem que fazer tudo isso, não dá tempo de você abrir o porta-bagagem e pegar a sua bagagem. Não há tempo disso. Você tem que sair. E é isto que a Bíblia fala. Quando Jesus disse: aquele que perder a sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo avante para o prêmio de nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Há coisas que eu não posso ficar preso a elas. Há coisas que vão te puxar para um abismo, há coisas que vão te levar a uma destruição. E nós precisamos, como nos diz, deixe-se levar. A Bíblia diz: deixemo-nos levar para a perfeição. Eu estou a confiar plenamente em Deus. E eu não estou falando de sermos inconsequentes, imprudentes, de não construirmos, de não edificarmos. Eu estou falando o seguinte: eu estou falando que naquela hora que tinha que entrar na arca, quem entrou na arca viveu. E quem não quis entrar na arca, isso é o óbvio, pereceu. Quem saiu da cidade, viveu. Quem ficou preso à cidade, ainda que pelos olhos, porque olhos nos aprisionam, pereceu. Há muitas pessoas que estão presas a Sodoma e Gomorra pelo que deixaram, pelo que representa Sodoma e Gomorra, e elas estão presas pelos olhos. Não olhem para trás. E Jesus fala a mesma coisa: não olhem para trás.
avancem, olhem para frente. Isso está também muito relacionado àquilo. Ninguém que põe a mão no arado e, veja bem, e olha para trás. Então não é uma questão de não construir, de não plantar, de não fazer, de não realizar, é uma questão simplesmente de não estar preso atrás, de o seu olhar não estar para trás, mas o seu olhar estar para frente. É o que o Senhor falou e foi o que trouxe juízo sobre a mulher de Ló. Ela olhou para trás. Atrás havia muita coisa preciosa. Mas aquele não era um momento de olhar para trás. Aquele era um momento de escapar a todo custo. Enquanto não houver em nós esse instinto de sobrevivência, de escapar a todo custo, nós não estaremos abrindo mão da nossa vida. Eu volto a falar daquelas pobres pessoas, tantas delas morreram nessa tragédia em Brumadinho. Não há tempo de ficar olhando para trás, sabe? Se vem uma coisa destruidora atrás de nós, só há tempo de ir em frente. Jesus disse, em frente. Jesus disse, avance. Jesus disse, perca a sua vida. Perca a sua vida como Ló perdeu a sua vida. A sua vida em Sodoma, a sua vida na região de Sodoma e Gomorra, ele perdeu. Aquilo não existe mais. Aquilo acabou. Tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele acumulou, a fortuna que ele conseguiu, aquilo não existe mais. Há de se começar tudo de novo. Por isso a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor, nesse momento, esta palavra e pedindo ajuda-nos a perdermos a nossa vida para ganharmos vida, a sabermos o que é de fato sobreviver e não nos aferrarmos, nos agarrarmos, tentando preservar algo que de fato simplesmente será a nossa perda, será a nossa morte. Para que vivamos, é necessário esse senso de urgência de sair de Sodoma e Gomorra. Este não é o nosso lugar. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.